Olá malta, sou Rita e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de 5 winners e 5 losers do Grande Prémio de Emília-Romanha. Eu já vi isto em vários sítios, acho eu. E a própria Fórmula 1, acho que é a Fórmula 1 que posta, tipo na app, também fazem os Power Rankings. Eu só vou fazer os 5 winners e 5 losers, explicar porque é que eu os coloquei nessas categorias. Por isso, vamos começar. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Se acham que eu pus mal alguém, ou escolhiam outra pessoa, ou adicionavam mais alguém. E vamos lá. Eu vou começar pelos losers, como é óbvio, né? Os perdedores. E em primeiro lugar eu pus o Sainz. O Sainz bateu logo na qualificação, já nem sequer foi à Q3, por isso qualificou-se em P10. Daí, na corrida sprint, conseguiu imensos lugares, fez uma grande recuperação e chegou a quarto, se eu não me engano, mas como bateu com o Danny na primeira curva, acho que foi mesmo na primeira curva, na primeira volta bateu com o Danny e não terminou a corrida, e por isso é que eu o considero um perdedor, porque apesar da excelente recuperação que ele teve na sprint e a provável grande corrida que ele iria conseguir fazer se não tivesse batido, ele conseguiu bater das duas vezes, sendo que na corrida não tem culpa, mas foi um perdedor do fim de semana, onde ele podia ter retirado muitos pontos e não conseguiu. O segundo loser que eu pus foi ninguém mais, ninguém menos que o Danny, porque ele teve uma grande qualificação, sem dúvida foi das melhores deste ano, aliás, acho que foi a melhor este ano, e mesmo com a McLaren foi uma das melhores que ele teve, foi P6. Logo a seguir conseguiu manter o lugar na sprint, excelente, e na corrida fez aquilo nem foi bem um erro, ele perde completamente o carro e bate no Sainz. Não fez um DNF, mas ficou com muitos danos e depois disso nunca saiu dos últimos lugares e acabou mesmo por ficar em último dos que acabaram na corrida, sendo que pelo menos foi bom porque ele era o que fazia as experiências para o pessoal de pneus e assim, mas foi um mau fim de semana porque ele podia ter maximizado os pontos e provavelmente a melhor corrida deste ano até agora e não conseguiu. O quarto, minha nossa, que louco, já não sei contar. O terceiro loser, ou perdedor, se quiserem, que eu apontei foi o Hamilton. E porquê? A Mercedes, como toda a gente sabe, não tem estado excelente. Não. Mas o Hamilton, para além de ter tido uma péssima qualificação, 13º, perdeu para o colega de equipa, que, assim, não podemos comparar necessariamente, assim, é o direto que dá para comparar, não é? E sendo que o Russell seria o primeiro ano deles com a Mercedes. Claro que com as novas regulamentações, novos carros, teoricamente é mais fácil um colega de equipa que entra nesse ano se habituar mais ao carro sem tanta diferença, porque estão todos no fundo a habituar-se ao carro. Mas ele ficou em P13, foi péssimo. Na corrida sprint conseguiu perder um lugar e ficou em P14 e durante a corrida nunca conseguiu passar o puto do Gasly. A corrida inteira era Albon, Gasly, Hamilton, Albon, Gasly, Hamilton. Gasly e Hamilton com DRS, um comboinho, e o Albon a defender ali à frente num Williams, tipo, bicho, pessoal, triste. Por isso, eu considerei um perdedor. O quarto perdedor, mas não menos importante, foi o Alonso, porque ele teve uma boa qualificação. Na corrida sprint já se espetou assim um bocadinho, já foi assim, perdeu diversos lugares e até acabou mesmo por acabar em P9, ou seja, perdeu 4 lugares e na corrida, apesar de não ter sido culpa dele, logo na primeira volta, na mesma curva com o Danny e com o Sainz, o Mick bateu-lhe de lado e passado umas voltas o sidepod saiu completamente e ele teve mesmo que retirar o carro. Não foi culpa dele, mas os alpinos também não têm estado excelentes em corrida, principalmente o do Alonso, e toda a gente esperava que o Alonso, sendo que era uma corrida com piso meio molhado e tal, ele faz grandes arranques sempre, aqueles arranques espetaculares, e
não fez, por isso eu considero perdedor, ele da qualificação só piorou sempre. E por último, mas não menos importante, o nosso líderzinho do campeonato, Charles Leclerc. E porquê é que ele é um perdedor? Sendo que a Ferrari este ano está com um carro fora do normal, aquilo eles podiam ganhar em molhado, em seco, em pistas de rua, em pistas sem ser de rua, o Leclerc qualificou-se em P2, ou seja, a pole foi do Max. Qualificou-se em P2, na corrida sprint fez um grande arranque espetacular, mas chegou ao fim, os pneus dele estavam a degradar muito mais depressa que os da Red Bull e perdeu o primeiro lugar, ficou em segundo outra vez. No arranque, eu nem sei se ele ficou em segundo. Eu acho que ele no arranque perdeu logo ou 1 ou 2 lugares. Eu não sei se foi para o Checo e para o Lando, se foi só para o Checo. E estava em P3, tudo muito bem. E de repente, sozinho, completamente sozinho, bateu. Ou seja, um erro dele, eu achei que ele ia ficar ali, sinceramente. Eu quando vi aquilo disse assim, meu Deus, Charles, o que é que tu fizeste? Mas ele conseguiu tirar o carro, estragou a asa dianteira e por isso teve que ir à boxe, trocou pneus, trocou a asa, se eu não me engano. Acho que ele caiu para pai P9, P8, não tenho certeza, mas mesmo assim até conseguiu chegar a P6, mas ele foi um perdedor porque ele podia ter ficado em P2 ou P3, provavelmente era o P3, mas ainda podia ter tentado lutar pelo P2 e perdeu esse lugar. E em perdedores é assim, basicamente isso, num modo geral, né? Claro, depois tem sempre aquelas equipas e aquelas pessoas que estão constantemente a ser perdedoras, mas eu até estou a falar mais de pessoas que podiam ter tido uma boa performance e por um motivo ou por outro não conseguiram. Sendo que o motivo é maioritariamente bater, que seja por culpa deles, culpa dos outros ou sozinhos, whatever. Agora vamos para os winners, ou vencedores, e começando logo pelo Bottas. Bottas, que o ano passado estava na Mercedes, a Mercedes descartou para desculpa pelo Russell. O que eu até percebo, o ano passado o Bottas nem teve assim prestações tipo excelentes, tendo em conta o carro da Mercedes, porque mas ele até conseguiu, com o Alfa Romeo, qualificar-se em oitavo. Na sprint ganhou um lugar e foi para P7. E na corrida conseguiu rentabilizar aquele lugarzinho P7 e com a batida do Charles e do Sainz e do Ricardo conseguiu acabar em P5, o que é excelente para a Alfa Romeo, sendo que no ano passado eles lutavam para estar nos pontos e tudo. Acho que foi um grande vencedor, o Bottas com a Alfa Romeo. A seguir temos o Vettel. Toda a gente sabe que a Aston Martin este ano é a Williams 2.0, se não pior. Mas o Vettel conseguiu chegar à Q3 na qualificação, qualificou-se em P9, ou seja, foi o último dos que competiu na Q3. Perdeu lugares na sprint e desceu para P13, mas na corrida conseguiu subir para P8, o que é excelente, tendo em conta que a Aston Martin estava bastante má e que ele até nem começou tão bem, porque eles começam a grelha definir a partir dos resultados da sprint e não dos resultados da qualificação na sexta-feira. Por isso, acho que foi uma boa operação para o Vettel e até conseguiu os primeiros pontos do ano para ele. E para a Aston Martin foi ele e o Lance Stroll, porque o Lance Stroll também acabou em P10, por isso também fez um pontinho, mas foi os primeiros pontos que a Aston Martin conseguiu, fazendo com que todas as equipas este ano já tenham conseguido pontos. E sobre o Vettel é basicamente isso. O terceiro vitorioso foi o Russell. Eu já referi que a Mercedes está mal, Hamilton, mas o Russell até teve uma má qualificação, apesar de ter out-qualified o Hamilton, mas ficou em P11 na mesma, nem ficou assim excelente. A sprint manteve-se tudo igual. Já na corrida ele fez um grande arranque e pôs logo nos lugares mais para cima, com aquelas batidas todas, ele conseguiu chegar a P4, que é um grande resultado para a Mercedes, como eu já disse, e também mostra que o porquê dele ter estado tão para cima no campeonato. Ele até antes de Imola, ele estava em P2 não? Sim, em P2, e ninguém sabia muito bem como, e eu acho que é a consistência do rapaz, estão a ver? Ele pode não ter feito os resultados
excelentes do tipo pódios, mas fez sempre um resultado mais ou menos e acabou sempre. E às vezes o que importa é acabar a corrida do que propriamente ganhar muitas corridas. E ele tem feito isso muito bem. Está melhor do que o colega de equipa que se esperava que ele estivesse excelente e eu até percebo, se calhar os carros não são, as afinações dependem muito dos pilotos e às vezes escolhemos uma afinação. O piso também estava meio úmido e porque as duas corridas que eu já vi, o Hamilton a correr assim molhado não é tão bom como é normalmente, porque Hamilton normalmente é muito, muito bom piloto. Por isso é basicamente isso. O Russell conseguiu maximizar o fim de semana dele em relação ao carro que tem e aos fatores que aconteceram. Como quarto vencedor temos nada mais, nada menos que Lando Norris. E eu amo o Landinho, é o meu coração. E claramente o rapaz tem sorte em Itália. A Itália é o local dele. O ano passado foi P3 em Imola, P2 em Monza. Este ano foi outra vez P3 na corrida. E fez uma grande qualificação, acabou em P3. Na corrida sprint já deu assim uma cagada, mas era o inevitável. Ele estava ali com um carro a mais. Vamos ser sinceros, porque Red Bull e Ferrari estão acima dos outros carros todos, como estavam o ano passado a Mercedes e a Red Bull. Mas mesmo assim ele conseguiu ficar em P5, que foi o primeiro do resto do pessoal. E foi bom. Na corrida beneficiou da batida do Charles e do DNF do Sainz, conseguiu maximizar, chegou ao pódio e foi um grande fim de semana para ele e para a McLaren, sendo que há 4 corridas atrás eles estavam a lutar contra os Williams no fundo do pelotão, conseguirem fazer um P3 é excelente para a McLaren e para o Lando. Estou super feliz e acho que pode ser um bom indício que a McLaren comece a lutar outra vez pelos primeiros do midfield. E, por último, nada mais, nada menos que Max Verstappen. Óbvio que o rapaz foi um vencedor deste fim de semana, porque ele não fez mais, ele fez pole, ganhou a corrida sprint, ganhou a corrida principal, liderou todas as voltas, fez a volta mais rápida, ou seja, ele fez um Grand Slam maior que um Grand Slam, porque um Grand Slam teoricamente é pole, ganhar a corrida, liderar todas as voltas e volta mais rápida. Sendo que adicionámos ainda a vitória na sprint, apesar dele não ter liderado todas as voltas, ele na sprint só liderou para aí 2. Foi um Grand Slam enorme e não há nada a dizer, é assim, ele este ano, não vamos dizer que o rapaz tenha tido sorte, porque ele esteve sempre bem classificado nas corridas, mas 2 delas, sem ser por culpa dele, o carro estragou-se, né? Escafedeu-se, como se dizia, e ele acabou por não acabar as corridas, passa a redundância, acabou por não conseguir terminar a corrida em nenhuma delas, mas em todas as corridas que ele acabou, que neste momento foram 3, se contarmos com a sprint, ele ganhou a corrida, por isso é um vencedor máximo, conseguiu, ele estava muito para trás no campeonato e conseguiu chegar a segundo, se eu não me engano, estava para em P5 ou P6 e conseguiu chegar a P2 no campeonato, é muito bom, conseguiu fechar bastante a distância para o Leclerc, apesar de ele ainda ter uma distância muito grande, mas foi um bom resultado para o Max, para a Red Bull, com 2 da Red Bull. Claro que não deixar de referenciar sempre como vencedor o Checo, entre outros, claro, porque o Checo também fez um grande fim de semana, mas eu tinha que escolher 5 e eu escolhi estes. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões nos comentários, que eu gosto sempre de ler. Se tiverem ideias de vídeos para eu fazer, comentem, deixem o like, compartilhem, subscrevam o canal, subscrevam-se nas minhas redes sociais e vejo no próximo vídeo. Tchau!